Olá, queridos, graça e paz a todos. Que Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu estou aqui em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, onde eu quero trazer aqui uma reflexão profunda ao seu coração. Seria muito importante que você ouvisse. Aliás, eu quero falar com você que vai ouvir essa mensagem em algum lugar. Você de um outro estado, você que talvez até de um outro país que vai ouvir essa mensagem pelo YouTube. Talvez você ouviu algo na igreja onde você congrega que te chateou, que entristeceu o seu coração, a sua alma. Isso levou você a se afastá-lo da presença de Deus. Mas você vai ver aqui nesta mensagem que o tamanho do amor de Deus por você é maior que o teu problema, maior do que aquilo que você ouviu, maior do que aquilo que chateou o teu coração. E você vai ver aqui a importância de voltarmos para a presença de Deus, de voltarmos a estar firme com Deus. Você vai ver aqui nesta mensagem que o Deus que te amou ontem, Ele te ama hoje, amanhã, e Ele vai continuar te amando sempre. E Ele continua esperando por você que se afastou, você que está longe dos caminhos. Ele continua esperando por você para te dar todo o amor e te abraçá-lo da mesma forma a qual Ele te abraçou um dia. Tá bom, queridos? Então não olhe para a circunstância, não olhe para isso ou para aquele. É verdade que não estamos vivendo os melhores dias. A gente sabemos que as divisões é triste, porém é uma realidade. É triste que estamos vivendo as divisões, mas é uma realidade que está acontecendo. E mesmo adiante de tudo isso, nós devemos deixar as indiferenças de lado e buscarmos a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Porque o amor de Deus é maior que tudo isso. Tá bom, queridos? Eu tenho aqui uma mensagem no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, o médico Lucas 15, 11, onde diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Observe que a Bíblia se refere ao filho pródigo, né? Aonde esta parábola ela fala de 2 filhos. Esse pai tinha 2 filhos, o mais moço pediu a parte que cabia a ele. E o pai, até então, como verdadeiro pai, ele nunca nega nada para o filho. Só que mesmo ele não negando, o pai nunca quer o filho distante dele. Queridos, muitas vezes na nossa vida nos acontece algo e as pessoas elas costumam dizer: é o diabo que fez isso, é o diabo que fez aquilo. Salmo 24, a Bíblia diz assim que ao Senhor pertence os céus, a terra e tudo que nela contém. Então não sobrou nada para o diabo, queridos. Então nós temos que parar de dar para o diabo o que ele não tem. Então as coisas boas que nos acontecem é Deus, e as coisas ruins que nos acontecem, entre aspas, também são permissão de Deus. Eu vou te explicar por quê. As coisas boas é Deus nos abençoando. E as coisas ruins que supostamente algumas vezes nos acontecem é permissão de Deus, para que a gente entenda que na presença dele temos acesso a tudo. E quando estamos distantes, ele nos deixa faltar algumas coisas para a gente entender que tínhamos tudo na presença dele e o porquê que agora distante está faltando. Ou seja, as boas ele nos abençoando e as coisas ruins que supostamente ele permite nos acontecer é como um sinal para a gente entender que enquanto estávamos com ele tínhamos tudo. Mas por que agora está distante e está faltando? Até as coisas ruins que ele permite nos acontecer é ele nos ensinando que a gente temos que estar sempre perto dele. Talvez está te faltando alguma coisa, você que está afastado, até você que às vezes está dentro da igreja. Ele permite faltar algumas coisas. Entenda, às vezes o fato de estar dentro da igreja não significa que você está no caminho certo, que tem muitas pessoas, queridos, que estão dentro da igreja perdido. Esse filho aqui, ele estava na presença do pai, mas já estava perdido, mesmo antes de sair de perto do pai. Por quê? Porque ele pediu a parte que cabia a ele. E tem pessoas que estão dentro da igreja, mas a parte que está cabendo a alguns, mesmo dentro da igreja, é triste, mas é uma realidade. A parte que está cabendo a muitas pessoas dentro da igreja, o que está tocando a muitas pessoas é divisão. A parte que está tocando a muitas pessoas mesmo dentro da igreja são os conflitos.
A parte que está tocando a muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, está sendo muitas vezes a malícia, o preconceito. A parte que está tocando a muitas pessoas dentro da igreja, que está tocando a elas, é o julgar, é o condenar, é o apontar o dedo. A parte que está tocando a muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, está sendo ódio. Ou seja, você percebe que há pessoas que estão dentro da igreja. Eu vou falar aqui, querido, você me perdoa o que eu vou falar. Só que tem pessoas que estão dentro da igreja e está perdido e não se deu conta ainda. Esse filho aqui era ele ainda estava com o pai, mas ele pediu a parte que cabia a ele. Porém, o pai o amava tanto que não rejeitou dar algo para aquele filho, porém não deu o suficiente, deu supérfluo. Deu pouco, tanto que logo que ele levou, logo tudo acabou, como vimos aqui no versículo 14. Né? E ele começou a passar necessidade, porque o pai não deu o suficiente. Por quê? Porque o pai sabia que aquele pouco que o filho estava levando ia acabar, e aquele filho ia cair em si, ia se convencê-lo ao se dar conta de que quando estava com o pai tinha tudo. Mas agora a parte que está tocando a ele é a fome. A parte que está tocando a ele é o sofrimento, é a dor. Por quê? Porque enquanto ele tinha o coração aberto junto do pai, tinha tudo do bom e do melhor. Mas agora longe do pai não está tendo nada. Em outras palavras, a parte que cabe ao filho longe do pai é o mundo. Mas a parte que cabe ao filho que está de junto do pai é o reino. Qual parte será que está tocando a você? Seria bom que você que vai ver essa mensagem, você fizesse uma reflexão e você se perguntasse qual parte você está vivendo estando dentro da igreja ou você que está afastado. Ou se não está te faltando alguma coisa, que você fizesse uma breve reflexão, que você fizesse uma análise da sua vida. Jesus, queridos, fazia muita comparação no seu ministério, durante seus 3 anos e meio, aproximadamente, de ministério que ele teve como homem na terra, que você pudesse fazer uma reflexão da sua vida e se perguntar qual parte você está vivendo, mesmo você que está dentro da igreja ou você que esteve na igreja um dia e está afastado. Qual parte você está vivendo? A parte que coube esse filho aqui, longe do pai, foi o mundo. Mas a parte que cabe ao filho que está na presença do pai, abre o coração para esse, a parte que cabe ao reino. Ao versículo 15, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este a mandou para seus campos a guardar porcos. Veja que esse filho, enquanto estava com o pai, tinha de tudo, mas agora está longe do pai cuidando de porcos. Por que a Bíblia fala que ele foi cuidar de porcos? Eu vou concluir esta mensagem aqui em 2 Pedro 2:22. E você vai entender o que cabe ao filho que está longe do pai. Como falei, longe nem sempre quer dizer um filho que está afastado também. Mas há muitos que estão dentro da igreja e está vivendo exatamente o que aqueles que estão afastados estão vivendo. Está dentro da igreja, está perdido, porque a parte que está tocando alguns que estão mesmo dentro da igreja, está sendo as coisas que estão vinculadas ao mundo. Muitas pessoas não percebem. 2 Pedro 2:22, olha o que está, 2:21 aliás, 21 e 22 diz assim: pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volver para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Veja que a Bíblia fala que há muitas pessoas que têm se apartado do santo mandamento que lhe foi dado. Há muitas pessoas que elas não têm mais amor do coração. E amor, para quem não sabe, é mandamento. Por que mandamento? Que a Bíblia diz assim: amará o teu próximo como a si mesmo. E tem gente que não ama, tem gente que odeia. Então, muitas pessoas que estão dentro da igreja com ódio, se apartou desse santo mandamento. E a Bíblia deixa bem claro: era melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, de que ter conhecido e ter se apartado dele. O 22 diz: com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Está falando aqui 2 tipos de crente: o crente ovelha e o crente porco. Foi o que aconteceu com o filho pródigo lá atrás, de Lucas 15. O filho foi cuidar de porco. Um dia tinha sido crente ovelha, quando ele afastou-se do mandamento que se chama amor, esse filho voltou para o lamaçal, deixou de ser crente ovelha e voltou a ser crente porco. Que crente será que você está sendo? Crente ovelha ou crente porco? Está aqui. O crente que se aparta desse mandamento, do santo mandamento que lhe fora dado, a Bíblia diz que voltou para o lamaçal, voltou para a lama. Quem gosta de lama é porco. Então há 2 tipos de crente: o crente ovelha e o crente porco. Eu vou dizer a você, querido, me perdoe a minha franqueza, mas é a Bíblia, não sou eu. Porque não vemos mais as pessoas como alma.
Porque não vemos mais nosso próximo como alma, como vimos um dia. A igreja precisa voltar ao primeiro amor. A igreja precisa voltar a ser o que era um dia. Antigamente, a maioria dos cristãos via um irmão no erro, via um irmão falhar, cometer um delito, não julgava, não apontava o dedo, não condenava. Dobrava o joelho e orava a Deus e dizia: Deus, cuida daquele irmão. É alma como eu sou. Tem misericórdia, liberta ele. Resgata das drogas. Resgata da carceragem. Resgata desse mundo perdido. Porque hoje em dia não se ora mais para Deus resgatá-la. Porque hoje em dia não se ora mais para libertar. Porque hoje em dia não se ora mais para aquele irmão sentir-se amado como nós nos sentimos. Porque hoje em dia se ora para Deus fazer justiça. Porque hoje em dia se aponta o dedo, se condena, porque não há mais amor como era no passado. Porque a gente não consegue muitas vezes ver as pessoas como alma, como a gente via um dia. Porventura quem está cometendo os erros lá fora não é alma como somos? Porventura quem está roubando não é alma? Porventura aquele que está estrupando não é alma? Porventura alguém que bebe não é alma? Alguém que se droga não é alma? Ou alguém que está no adultério não é alma? Porventura eles não respiram o mesmo ar que respiramos? Porventura eles não vieram da mesma realidade que viemos? Porventura não foi Deus quem criou todas as coisas, quem os deu vida a todas as coisas, a nós como também a eles? Porque não vemos mais nosso próximo como alma? Porque as coisas mudaram? Porque hoje em dia é fácil julgar, condenar, apontar o dedo, crucificar as pessoas. Porque hoje em dia é tão fácil a gente falar fulano é isso, fulano é aquilo, a gente não olha para nós mesmos. Enquanto estamos apontando o erro de fulano, a gente não olha para os nossos erros. Enquanto a gente está condenando isso ou aquilo, a gente esquece que estamos condenando a nós mesmos. Enquanto a gente está julgando A ou B, a gente não entende que estamos julgando a nós mesmos. Porque é fácil julgar e é tão difícil amar. Porque é fácil a gente mandar muitas vezes até alguém para o inferno. E a gente não entende que nós estamos mandando a nossa própria alma para o inferno. Porque perdemos essa essência. Porque muitos perderam a sensibilidade do Espírito Santo. Porque não se vê as pessoas como alma, como via um dia. Porque há tanta indiferença. Porque há tanta divisão, queridos. Pode ser tudo diferente. Tudo pode mudar. Basta a gente abrir o coração e lembrar que um dia fomos. E a gente volta à prática do primeiro amor. Volta a ser quem um dia foi. Volta a ver nosso próximo como alma, orar pelas pessoas e não apontar o dedo e condenar isso ou aquele. Tá, queridos? Que você possa fazer uma reflexão ao ouvir esta mensagem e se perguntar: que tipo de cristão você está sendo? Crente ovelha ou crente porco? Porque o crente que se aparta do santo mandamento voltou para o lamaçal, está escrito. Que tipo de cristão você está sendo? Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa refletir nesta mensagem. Deus abençoe. Forte abraço. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.